Nós temos aqui uma situação bem interessante de uma questão espacial, de uma geometria espacial. Eu tenho essa figura, ele diz, considera um prisma reto, feito de vidro muito fino, com as dimensões dadas à figura, contendo até uma altura de 16 centímetros. Então, está aqui, ó. A altura do prisma é 30 centímetros. O comprimento ou as bases, medida das bases é 15 por 10, a unidade é a mesma. Está dizendo que esse prisma, ó, a informação que eu tenho sobre esse prisma é que a altura desse líquido, certo? A altura desse líquido, veja aqui, ó, ele diz, é de 16. Então, a altura é igual a 16. Também centímetro. Aí o que foi que aconteceu? Um amigo. Imagine que esse prisma seja colocado sobre uma superfície horizontal, apoiado sobre uma das faces laterais de menor área. Nessas condições, a altura do líquido será. Senhores, ó, eu vou apoiar, ou eu posso apoiar nessa parte aqui, frontal, ó, posso apoiar nessa parte frontal, ou posso apoiar nessa daqui. Ele está dizendo de menor área. Essa área, ó, essa daqui dá 30 vezes 15, dá 450. Essa aqui é 10 vezes 30, 300. Então, o prisma, ele vai apoiar, certo? O prisma, ele vai apoiar nessa face aqui. Então, eu vou colocar o prisma apoiado nessa face. Porque a área 10 vezes 30 dá 300. 15 vezes 30 dá 450. Isso na menor área. Então, vamos. Então, o nosso rapazinho, ele vai ter esse formato aqui. As medidas, vamos ver quais são as medidas coerentes. Então, ele vai apoiar. A água permanece, a mesma água. Então, veja aqui. Olha para a figura. Eu vou apoiar na medida 10 por 30. Então, nós vamos apoiar no lado 10 por 30. Então, 10 por 30. Então, vamos deixar um pouquinho mais proporcional. Então, ó, 10 por 30. Então, vamos deixar aqui 30 e aqui 10. E lógico, e aqui vai ser quem? 15. 10, ó, 10 por 30 e o outro lado é 15. As medidas não era 15 por 10, 30, 10 e 15. Só que a água, a nossa água, ela vem, tá certo? Então, ela vem, ela vai ocupar uma certa altura. Então, a água, ela vai ocupar um certo espaço. Então, a nossa água está aqui, certo? Então, a nossa água está aqui. Na questão, ele está querendo saber qual é a altura que vai ficar esse líquido aqui. Ora, o volume desse rapaz, simplesmente, quem é o volume dele? 30, volume do líquido, vezes 10, vezes essa alturazinha aqui. Essa alturazinha que eu estou chamando H, tá certo? Essa alturazinha que eu estou chamando de H é a que ele quer saber. Lembre que isso aqui é igual a 15 vezes H. Mas, meu amigo, esse líquido, eu conheço o volume desse líquido.
Eu conheço o volume do líquido. O volume do líquido é o produto dessas três dimensões. Então, o volume do líquido o volume da água é produto 15, é 15 vezes 10 vezes 16. Então, 15 vezes 10 vezes 16. Então, isso aqui é igual a 15 vezes 10 vezes 16. Ora, na igualdade 30 vezes 10 vezes H é igual a 15 vezes 10 vezes 16, aqui vai ser uma maravilha. Vou dar a Deus os 10, beleza. Vou simplificar por 15, dá 2, por 15, dá 1. Então, eu tenho 2H igual a 16. Passando o H dividindo, eu vou ter 16 sobre 2. Então, a nossa altura, bem simples, é igual a 8 centímetros. A unidade que os nossos amigos estão usando é unidade de centímetros. A unidade de centímetros. Então, vamos ao gabarito. Então, 8 centímetros. Resposta correta é o item B de bola. Então, 8 centímetros. Lembre, o que permaneceu constante nesse problema foi o volume do líquido. Permaneceu constante, não derramamos nem nada, permaneceu constante. Questão 33 diz assim: considere caixas iguais, tá certo? Com a forma de um prisma retangular, como representado na figura 1. Então, está aqui. Na figura 1, nós temos a caixa. Uma certa quantidade dessas caixas é reunida para se ter um pacote com a forma de um prisma retangular, como mostra a figura. Então, cada caixinha dessa, para você ter uma ideia, cada caixinha dessa, essa daqui, isso aqui é a caixa. Deixa eu pegar aqui, para mostrar onde é que nós estamos com a caixa. Então, a caixa está aqui, está aqui, cada caixinha. Então, está aqui a caixinha. Aquela caixinha vem para cá, Pronto, está aqui a caixinha. Tá certo? Então, quantas caixas nós temos aqui? Tá certo? Aqui a outra caixa, a outra caixa. Então, tá aqui, a outra caixa. Pronto, a outra caixa. Aqui, a outra caixa. Pronto, tá aqui outra caixa. Pronto, aí outra caixa. Tá aqui. Pronto. Então, nós temos o quê? Esse pacote vai ter quantas caixas iguais a essa? Então, vamos contar. Eu tenho uma, duas. Então, vamos aqui. Quantas caixas? Nós temos uma. Nós temos uma caixa, nós temos duas, nós temos três, nós temos quatro. Então, 4, 8, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Então, nós temos o pacote. Lembre, esse pacote, ele tem, 1, 2, 3, 4. 4 mais 4, 8, mais 4 aqui, 12, mais 4, então são 16 caixas iguais a essa. Então, são 16 caixas iguais a essa daqui. Ele quer que eu determine, tá certo? Se tem um pacote com a forma de um prisma retangular, como mostra na figura, certo? O volume do pacote, lembra, ele quer o volume do pacote, usando o metro cúbico como unidade. O volume do pacote usando o metro cúbico como unidade. A unidade está em centímetro, não tenho que me preocupar. A resposta é que é a conclusão.
Então, eu vou ter 16 pacotes. Ó, esse pacote vai ter 16 caixas dessas. Como é que eu calculo o volume? Simplesmente é o produto de suas dimensões. 16 vezes 12 vezes 5 vezes a altura, vezes 5 vezes, 12 vezes 5 vezes 20. 12 vezes 5 vezes 20. Aí o que nós vamos ter? 12 vezes 5 vezes 20 nos leva 12, 16, que é a quantidade, 16 vezes 12, vezes 5, vezes 20. Nos leva 19.200. 19.200. Qual é a unidade? Centímetros cúbicos. 19.200 centímetros cúbicos. Tá, beleza. Então, o pacote, 19.200 centímetros cúbicos. Então, deixa eu trabalhar aqui um pouco. O volume foi 19.200 centímetros cúbicos. Só que o nosso amigo está pedindo em metros cúbicos. Ele diz, eu quero em metros cúbicos. Ele diz, uma certa quantidade dessas caixas é reunida para ter um pacote com a forma de um prisma retangular, como mostra a figura. O volume do pacote usando o metro cúbico como unidade. Então, nós sabemos que saímos de quilômetro, vamos para hectômetro, passamos em decâmetro, chegamos em metro. Aí vamos para decímetro e vamos para centímetro e depois em milímetros. Ora, meu amigo, se eu estou em centímetro para chegar em metros, nós vamos dar 2 pulos, certo? 2 pulos para a esquerda. Ora, se nós vamos dar 2 pulos para a esquerda, eu tenho 19.200. Se nós vamos dar 2 pulos para a esquerda, lembre, cada pulo são 3 casas decimais de acordo com esse expoente. Então, cada pulo são 3 casas decimais. Então, o primeiro pulo vem para cá. Aí eu tenho que completar para dar o segundo pulo e colocar a vírgula aqui. Então, repetindo. Por tratar-se de volume, é o cubo. Se fosse ao quadrado, pularia 2 casas. Se for normal, só uma casa. Se for unidade de comprimento. Unidade de volume, você pula, vamos dar 2 pulos. Então, cada pulo nos leva 3 casas decimais. Então, o volume passa a ser 0,0192 metros cúbicos. Então, aí a pergunta, tá certo? Vamos agora atrás da opção. É igual, lembre, o volume que nós encontramos foi de 0,192 metros cúbicos. É igual a 19 metros cúbicos, não é verdade. Está entre meio e 0,8, não é verdade. Aqui está bem, É igual a 1,9, não é. Está entre 0,1 e 0,3, não. Então, está aqui, Isso aqui, ele está aproximadamente de quem? De 0,02. Tá certo? Então, o item correto é o item E. Essa é a resposta da minha questão, tá certo? De número 33. É inferior a 0,02 metros cúbicos. Olha que coisa linda. Um aquário
de forma retangular tem 2/3 de sua capacidade. Então, ele tem 2/3 de sua capacidade. Inclinando-se para que o nível da água esteja entre a aresta do fundo e a da borda do aquário, ó, a aresta do fundo e a aresta da borda do aquário, conforme esquema, verifique que a perca de 6 litros de água. Para acontecer isso, derramou água. Conforme esquema, verifique se a perca de 6 litros. A capacidade em litros do aquário é. Então, meu amigo, o que nós tínhamos? Então, nós tínhamos simplesmente isso aqui. Eu tinha um aquário, certo? Eu tinha um aquário. Então, tinha um certo líquido. Certo? Um certo líquido. Aí foi o que aconteceu. Certo? Foi o que aconteceu. Peguei esse aquário, inclinei ele. Dei inclinaçãozinha nele. Certo? Dei inclinaçãozinha nesse aquário. Para ver se chega no que eu quero. Certo? Aquário. O aquário está um pouco maior do que o outro, mas não tem problema não. O que vale é entender. Certo? Então eu tenho. Então um aquário um pouquinho maior. O que vale é a nossa interpretação. Então, senhores, aqui eu tenho água. Certo? Então nós temos a água aqui. Pronto. Pronto. Essa é a ideia. Eu tinha um aquário, só que quando eu fiz isso, aqui saiu o quê? 6 litros de água. Aquário não estava. Tinha uma certa quantidade de água. Certo? O aquário tinha certa quantidade de água. Eu virei. Só que aconteceu interessante. Que volume você tem aqui? Se você observar, se isso aqui está coincidindo, ó, a aresta da base, o nível da água está acontecendo, isso aqui representa a metade do volume do aquário. Ora, implica o quê? Esse volume aqui representa o quê? Ele diz na questão que representa 2/3 do volume do aquário. Essa água que tem aqui representa 2/3 do volume do aquário. Então, a água aqui, a metade do volume do aquário, mais os 6 litros, nos leva ao volume da água, que era 2/3 do volume do aquário. Então, meu amigo, é só determinar o valor de quem? Do V. Repetindo, esse nível aqui, se coincide com esse, implica que o espaço ocupado é a metade do volume do aquário. Então, se você pegar aqui, ficou aqui a metade, mais os 6 litros que você derramou, tem que ser igual ao volume da água, que é 2/3 do volume. Reduzindo ao mesmo denominador comum, então, 6. 6 por 2 dá 3, então fica 3V. 6, ó, 6 por 1 dá 6, vezes 6 dá 36. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4. Então, 4V. Então, trabalhando essa equação, nós vamos ter, ó, trabalhando a equação, nós vamos ter, fica livre, então eu posso dizer 4V é igual a 3V mais 36. Desloca 4V menos 3V é igual a 36. O volume é igual a 36 e a unidade é litros. Então, o volume do aquário é 36 litros. Então, resposta correta está no item C
de casa. 36 litros. Ó, em litros. Tá certo? Porque quando você tem esse nível aqui, ó, tá certo? Implica que você tem a metade. Esse é o segredo da questão. Essa questão, olha aqui, só dados. Questãozinha como se fosse de primeiro grau. Diz assim, porcentagem. A 35, e assim. Se a área da base de um prisma diminuir de 20% e a altura aumentar em 20%, então o seu volume, o que acontece com o volume? Vai aumentar ou vai diminuir? Ó, se a área da base de um prisma não me interessa, meu amigo, que tipo de prisma eu tenho. Se a área da base de um prisma diminuir 20% e a altura aumentar em 20%, por que isso? Se nós observarmos, nós temos, ó, um prisma, então, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou, a área da base diminui, então vamos diminuir a área da base, certo? E vamos aumentar a altura. Então, vamos diminuir a área da base dele e vamos aumentar a altura desse prisma. Então, nós temos aqui os dois prismas, só para termos uma ideia. Então, o que vai acontecer com o volume? Pronto, eu tenho os dois prismas. Observem que o volume vai ser a área da base vezes a altura. Pronto. Esse prisma, o que nós temos? Vamos chamar esse prisma de 1 e vamos chamar esse prisma de 2. Ora, nós temos aqui o volume dele, simplesmente a área da base vezes a sua altura. O volume 2, o volume desse rapazinho 2, é a área da base vezes a sua altura. Vou chamar de H. Aqui, a área da base, eu vou preocupar como se fosse base 1. E aqui, como se fosse área da base 1 e área da base 2. O que foi que aconteceu com a área da base? A área da base vai diminuir 20%. Então, a área da base diminuiu, a área da base vai diminuir 20%. E a altura, para chegar nesse, a altura vai diminuir 20%. A altura vai aumentar, certo? 20%. Ora, o que vai acontecer? Bem simples. O V2, vamos ver aqui o V2. A área 2 vai ser quem? Ora, se vai diminuir 20%, se o todo é 100%, se eu tirar 20%, então vai ficar 80%. Então, a área 2 vai ser 80% da área 1. A altura grande, na realidade, vai ser quem? Ora, como ele vai aumentar 20%, então vai ficar 120% da altura 1, que eu chamei de H pequeno. Chamei de H pequeno. Então, vamos lá. Quem é V2? Então, V2,
Vamos agora substituir V2. Área 2 é 80%. É 80%. Área 1. Vezes, ó, A2. Altura grande. 120% de H pequeno. Então, 120% de H pequeno. Aí vamos ver o que vai acontecer. Nesse produto, é isso que nós temos que verificar. V2, 80% é 0,8. 120% é 1,2. Vezes A1 vezes H. 0,8 vezes 1,2 nos leva a 0,96. Então, V2 é igual a 0,96 de A1 H pequeno. Meu amigo, A1 H pequeno é V1. Então, implica que V2, ó, implica que V2 vai ser, matematicamente, isso aqui representa 96% de V1. Então, V2 é 96 de V1. Foi o que aconteceu? Agora mais V2 é 96%. Ora, 96%, o todo era 100%. Se é 96%, houve uma diminuição de 4%. Houve uma diminuição de quem no volume? De 4%. Isso aqui era 100%. E esse aqui agora é quem? 96%. Então, a diminuição de quem? De 4%. Então, houve a diminuição. Então, o item correto é C, de casa. Então, houve uma diminuição de 4%. Que coisa linda. Percentagem é isso. Ou percentual. O percentual. Meu amigo, até a próxima.